Oi pessoal, bem-vindos a mais um Reflexões. Hoje a gente vai falar dos Médicos Sem Fronteiras, ou MSF, e também de um livro chamado O Humano do Mundo, da minha amiga Débora Noal, que atua como psicóloga nos Médicos Sem Fronteiras. Bem, o MSF é basicamente uma organização internacional não ligada a qualquer governo, isso é importante, sem fins lucrativos, e que oferece ajuda médica e humanitária em diversos locais do planeta. Geralmente o MSF atua em zonas de guerra, de pobreza extrema, onde ocorrem ou acabaram de ocorrer desastres naturais. E o MSF, como ele não está ligado a nenhum governo, nenhum país, ele vive exclusivamente da doação das pessoas do mundo inteiro que doam para eles. Eu tenho orgulho de ser uma dessas pessoas doadoras do MSF. Mas para mostrar o que realmente eles fazem, né? Como eles atuam nessas zonas de guerra, nessas zonas de pobreza extrema, eu achei interessante trazer aqui a história da minha amiga, da Débora Noal, e a gente vai continuar com a história dela e do livro dela na sequência. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Bem, a primeira vez que eu ouvi falar da Débora foi numa reportagem da excelente jornalista Eliane Brum. Na época, ainda estava na revista Época, hoje não está mais, mas naquela época, 2009, se não me engano, essa reportagem saiu. O título da reportagem era Minhas Raízes São Aéreas. E eu lembro que eu vi isso daí, né, só pelo título já me interessei pela reportagem, uma reportagem longa, tem uma longa entrevista com a Débora, foi que eu conheci ela. E basicamente, nessa época lá, né, 2009, ela estava começando ainda, né, nos Médicos Sem Fronteiras, tinha acabado de voltar das primeiras missões no Haiti, a gente vai falar mais na sequência. Mas assim, só para explicar como é que ela virou uma psicóloga do MSF, né. Ela, na verdade, ela vem do Sul, né, ela é formada no Sul, psicologia, e ela, antes de entrar no MSF, ela já estava trabalhando, acho que no setor público, hospital público, em Aracaju, no Nordeste, e ela morava numa cobertura de frente para a praia. Então, acho que ela mesmo vai concordar comigo que ela morava mais ou menos que numa espécie de paraíso na Terra, né? Tava com a vida ganha, digamos assim, né? Só que ela ouviu falar do MSF através de um amigo que já trabalhou lá e ficou interessada. Ela até acha isso um mistério, né? Como ela teve esse interesse tão grande de participar, né? Que a gente vai falar mais sobre isso no final. E, bom, aí ela se inscreveu, passou alguns meses, ela já foi aprovada, e já recebeu um telefonema falando sobre a primeira missão dela, que era ir para o Haiti, cuidar das pessoas que passaram por um furacão, um ciclone, na verdade, né? Numa cidadezinha do Haiti. Isso foi antes do terremoto, né? Teve um terremoto de grandes proporções, acho que em 2010, isso ainda era 2008, mas o Haiti já era bem pobre, né? Só que o que é interessante, ela já estava com a casa montada, né? E ela teve que, de uma hora para outra, virar uma aventureira, de certa forma, do Médicos Sem Fronteiras. Ela largou tudo, ela deixou móveis por serem vendidos com amigos, com amigas, né? Pelos corredores do prédio, né? E foi assim que ela começou. Então acho que era interessante começar por essa pequena historinha do início, e na sequência a gente vai começar a falar do livro e de alguns trechos do livro. Bem, esse aqui é o livro O Humano do Mundo, Diário de uma Psicóloga Sem Fronteiras, da Astral Editorial. Eu infelizmente não achei a versão física, se eu tivesse achado eu teria comprado, mas como não é uma editora tão difundida aí pelo país, e eu também não moro exatamente nos centros literários do Brasil, eu acabei só encontrando mesmo pela Amazon. Mas que bom que tem na Amazon, e aí você compra ele na hora também, para quem tem Kindle, quem quiser instalar o aplicativo do Kindle gratuitamente no smartphone, no tablet e tal, dá para ler tranquilamente. Então a gente estava falando lá do título da reportagem, Minhas Raízes São Aéreas, né? Tem tudo a ver com o que aconteceu com ela, porque ela poderia falar, minhas raízes são brasileiras, ou no Sul, onde eu cresci, ou aqui agora em Aracaju, onde estou meio que num paraíso, no Nordeste brasileiro. Mas ela entendeu que as raízes dela eram aéreas para poderem se espalhar pelo mundo inteiro, porque ela entrou em contato com esse humano do mundo, que também poderia ser chamado, por um lado mais espiritualista, de a alma do mundo, né? A gente vai falar mais sobre isso no final.
Mas isso que atraiu ela, que é um grande mistério e também uma coisa que conecta ela, apesar dela ser só entre aspas, mas uma psicóloga, mas você não é exatamente uma espiritualista, eu imagino até que ela seja agnóstica, inclusive, mas o que levou ela a entrar nessa grande aventura é mais ou menos o que leva os místicos a entrar nas aventuras deles, né? Só que como a gente vai ver, de repente o trabalho dela é um pouco mais complicado do que o nosso. Mas isso que eu queria também terminar de comentar, que é bom a gente, eu vou estar trazendo alguns trechos do livro, e é bom a gente levar em consideração que uma psicóloga, ao contrário de um clínico geral ou de um cirurgião médico, precisa tratar da mente ou da alma das pessoas, não somente do corpo. Então, por muitas vezes, ela vai encontrar pessoas que o que elas estão sofrendo de dor física, de dor do corpo, incomparavelmente, a dor do corpo é incomparavelmente menor à dor da alma, né? E vai ficar mais claro isso na sequência. Então também, muito por conta disso, eu não recomendo esse livro para qualquer um, né? Porque não é um livro muito fácil de se ler. Eu, inclusive, foi um dos livros que, quando eu li, um dos livros que eu mais chorei na vida, se não o que eu mais chorei na vida enquanto estava lendo. Porque quando a gente tem uma certa sensibilidade, quando a gente tem alma, quando a gente tem contato com a alma, quando a gente é místico, espiritualista, a gente acaba sentindo mais essas coisas e se conecta mais profundamente com o que ela está vivendo ali, porque é um diário dela, né? Então ela traz depoimentos muito pessoais dela, que não são só o que ela está vendo, mas o que ela está sentindo com o que ela está vendo. Quer dizer, ela não consegue entrar na cabeça das outras pessoas para sentir a mesma dor delas, mas ela se conecta o suficiente para ter uma dor muito intensa também. Imagina que ela tenha passado por dores muito intensas, né? E esse livro também, de certa forma, é um desabafo, né? Um diário também é um desabafo. Então, assim, não é uma leitura tão fácil, mas eu recomendo, porque é uma leitura que te conecta com o sofrimento do mundo, né? E o sofrimento do mundo, o sofrimento da alma do mundo faz parte da gente também. A gente tem que aprender a lidar com esse sofrimento, tá? Então, na sequência, trechos do livro. Bem, a primeira missão dela, acho que é setembro, outubro de 2008, finalzinho do ano de 2008, ela vai para o Haiti, né? Nessa época o Brasil já tinha lá, o nosso exército estava cuidando lá do Haiti, né? Porque através da parceria com a ONU, o Brasil se comprometeu a tentar resolver alguma coisa lá no Haiti. E nessa época a gente já estava lá e já era um país muito pobre, inclusive é o país mais pobre das Américas, um dos mais pobres do mundo. A gente tinha passado um ciclone, lembra que antes do terremoto, só um ciclone. Então ela vai para lá e ela já tem contato com aquela pobreza toda, pobreza extrema, né? Encontra crianças órfãs e também detalhes de estupros, né? Ela lida muito com isso, né? Porque, imagina, depois de um desastre natural, assim como um ciclone, além de tudo ainda tem estupros, né? Então é uma coisa bem complicada. Só que aí ela volta para o Brasil, né, dessa missão, e depois, acho que em 2010, ocorre aquele terremoto que foi muito mais devastador do que esse ciclone, um terremoto devastador no Haiti. E quando ela volta lá, tem umas descrições muito pesadas, assim, né? Porque ela chega lá, ela vê literalmente corpos e pedaços de corpos pelas ruas, né? Porque ela chega logo depois. E não tinha nem desenterrado, tinha algumas pessoas enterradas vivas, né? Então, uma coisa muito complicada. Só que tem uma coisa que me tocou bastante, porque ela tem que lidar com a dor psicológica das pessoas, né? Como eu falei. Então eu tinha um sujeito que ele tinha perdido uma perna. Aí ele perdeu uma perna naquela situação, estava sedado ali, não estava nem com tanta dor. Só que ele olhava para aquilo e ele é um cara que dependia daquela perna para ele trabalhar. Porque imagina você ser inválido no Haiti, não tem aposentadoria por invalidez no Haiti. E era um sujeito jovem, não vou lembrar aqui da idade, mas ainda tinha uma vida pela frente de trabalhador, né? E sem a perna, muito complicado. Então ela tinha que, imagina, como é que você trata de uma pessoa assim, que já está num dos lugares mais pobres do mundo, só que de repente o cara nem tem tanta noção da pobreza dele, né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, coitado, ele é pobre, tá ali no Haiti. Só que às vezes o cara no Haiti, no meio da pobreza dele, ele consegue encontrar uma certa felicidade, né? Então ele não fica se comparando com pessoas mais ricas, porque ele nem sabe de repente que existem, mas ele ali encontra uma certa felicidade. Mas como não tem Estado praticamente, tem muita violência e tal, e não tem aposentadoria por invalidez, o cara ali ele fica numa situação, pô, como é que vai ser a minha vida, né? E aí você tem que tratar de uma pessoa assim, assim, talvez não tenha muito o que tratar, né, na verdade. Você tem que, como ela fala, você tem que viver o dia após dia, né? A pessoa está pedindo por mais um dia de ter esperança, né? E às vezes é muito difícil de passar essa esperança. E é muito difícil você mesmo ter essa esperança, né? Então, por isso que a Débora é uma lutadora, porque não é fácil. Então eu vou trazer aqui um trecho do livro, que aí ela já está falando mais do que ela está pensando, né, sobre tudo isso.
que eu acho bem interessante. Então ela fala assim: esta noite recebi um e-mail de uma amiga que me perguntava se eu desejo mudar o mundo. Espero enquanto desejo e desejo enquanto trabalho. Me organizo para que essa espera tenha em seu caminho produção. Produção de sentidos, imersão no desejo. Pensando bem, sou insensato o suficiente para achar que é viável mudar o mundo. Ao menos, o meu mundo eu estou tentando mudar. Bem, na sequência do livro, no início ela vai 2 vezes para o Haiti, tem 2 capítulos no Haiti, depois em 2010 que ela volta, né, em 2008 e 2009 ela está no Haiti, em 2010 ela volta para atender o terremoto, e tem um capítulo anterior que me tocou bastante também, que eu vou trazer aqui, que ela em 2009, ela vai fazer uma missão, né, como ela fala, como o MSF chama também, uma missão na República Democrática do Congo, ou só Congo. E ela vai atender vítimas de abusos sexuais e estupros, né? E aí é bom levar em consideração, né, que é uma mulher escrevendo sobre atendimento a mulheres estupradas, né? É bem complicado, eu prefiro não detalhar, tá? Mas, ao final desse capítulo, no Congo, ela encontra uma mulher chamada Marie, que morava com 6 filhos e um marido num vilarejo. O que acontece no Congo? Tem disputas étnicas, né, entre 2 etnias, e tem genocídios étnicos, né? Ou seja, é basicamente uma luta tribal e que chega assim, pessoas armadas e vão dizimando povoados inteiros. Ela estava num desses povoados. E ela é alertada que o marido dela foi morto no meio da estrada, então ela tem pouco tempo para sair de casa. Como a Débora mesmo fala, ela não tinha muita coisa em casa além dos filhos, então ela pega os filhos e sai de casa. Foge para o mato, para as florestas que tinha no Congo, né? Só que ela foge com 6 filhos e ela chega na organização do MSF só com um deles, que é um bebezinho amarrado nas costas, acho. E ela perde 5 filhos pelo caminho, ou se perderam na mata e tal. E também no meio do caminho ela também encontra com homens armados e ela é estuprada várias vezes, enfim, é uma tragédia mesmo. Quando ela entra na tenda que a Débora tá, e aí que ela dá o relato, né? O que ela fala para Débora é assim: eu não tenho nenhum motivo para viver, mas me disseram que aqui tinha uma branca que ajudava as pessoas. E aí como é que a gente trata? Como é que a gente trata de uma pessoa assim, né? A gente não tem, mesmo aqui no Brasil, que não é lá o paraíso do planeta, a gente talvez não tenha coisa próxima do que acontece no Congo, né? Então é uma coisa que o MSF faz muito, ele vai realmente nos lugares onde estão acontecendo as tragédias. Por exemplo, o Iêmen. O Iêmen talvez hoje no mundo seja o lugar mais precário. Isso não aparece muito na televisão, porque a Arábia Saudita não tem interesse que apareça, ou sei lá por quê. Mas a Arábia Saudita está dizimando o Iêmen, e a gente só ouve falar alguma coisa do Iêmen através dos relatos do MSF, né? E que eu recebo periódicos, eu recebo também calendários, né? Porque eu sou doador, então eu estou dando um calendário, mando os periódicos e ele escreve: olha, a gente está atendendo aqui no Iêmen, que está acontecendo isso, isso, isso. E é só assim que eu sei, porque na verdade não tem muita mídia em cima. E no Congo é a mesma história. Ou seja, a mulher chega lá, ela perdeu o marido, perdeu 5 dos 6 filhos, tem só um bebezinho, não tem mais nenhum motivo para viver. A Débora pergunta para ela quando ela havia sido feliz pela última vez. E ela responde, a Maria responde: quando eu dancei. Então a Débora, que não é nenhum ser sobrenatural, não tem como fazer passes de mágica, né, para transformar a tristeza em alegria da noite pro dia, mas ela traz música e dança e faz uma coisa que parecia impossível. Ela consegue fazer essa mãe voltar a esboçar um sorriso nos lábios, né? Então eu vou trazer outro trecho desse livro. Isso a Débora falando de novo. Trabalho ciente de uma ferida que não posso cicatrizar. Trabalho na esperança de que eu seja parte de uma força motriz que tenta oferecer acolhimento a uma gente que deseja um dia a mais. Assim vai acontecendo um ensaio de futuro, ainda que isso signifique simplesmente sonhar com o amanhã que nunca chegará. Bem, eu trouxe esses 2 trechos e obviamente no livro tem muitos outros relatos também bastante impactantes. Eu posso falar que eu nem trouxe os relatos mais trágicos, digamos assim.
Talvez esse da Marie seja um dos mais trágicos por perder 5 dos 6 filhos, mas tem coisas bem pesadas, por isso que eu falo que não é um livro fácil. Esse livro também poderia se chamar Alma do Mundo e não Humano do Mundo, né? Eu imagino que a Débora não seja tão religiosa assim, talvez seja agnóstica, não tenho certeza, mas onde ela vê humano, um espiritualista vai ver alma. E de qualquer forma, as duas coisas se mesclam, né? Porque a gente está nesse mundo para viver nesse mundo com a alma, né? A gente é corpo e alma, a gente tem que estar tudo equilibrado. E é isso que esse livro traz, né? E aí chegou a hora de eu falar por que eu chamei esse vídeo de Anjos Sem Fronteiras, né? Eu já falei aqui no canal sobre anjos, como seres sobrenaturais, como aspectos de Deus, como forças da natureza, né? Eu não estou usando essa palavra nesse sentido aqui, obviamente, né? Se eu estou falando que uma pessoa pode ser um anjo, um médico, um psicólogo, um médico sem fronteiras pode ser um anjo, e a Débora representa esses anjos todos, né? Através dela eu estou falando de muitas outras pessoas que trabalham no MSF, que não é só ela, mas é ela que é minha amiga, e foi através da história dela que eu tive contato com essa história que eu estou passando para vocês, e também através da reportagem da Helene Brum, né? Mas por que anjo? Porque quando a gente se torna melhor do que a gente mesmo, né, melhor do que a gente imaginava que poderia ser enquanto ser humano, a gente está se aproximando de um ser angelical, a gente está se aproximando do que seria o que todo cristão, pelo menos, busca, né, o que todo espiritualista busca, né, que está esse contato com o amor mesmo, e de ter contato com a alma do mundo, porque se você ama, você sofre, mas você também tem esse contato com essa força que te faz amar, e isso também te traz uma felicidade, né? Então acho que na mesma medida que a Débora sofre muito com o que ela passa, ela também fica muito satisfeita de poder estar atuando ali, né? É aquela coisa do chamado, né? Que tirou ela de uma cobertura em Aracaju, que era como se fosse um paraíso na Terra, para ir lá para os cafundós do mundo. Mas por quê? Porque ela tinha ser humano. Como é que ela ia abandonar essas pessoas se elas fazem parte dela também, né? Se todo mundo faz parte da mesma alma do mundo, né? E é nesse sentido que eu digo que no céu a gente não vai achar os anjos no céu. Os anjos voltam do céu para ajudar quem ainda não chegou lá. Porque a ideia da angelitude, a ideia desse caminho espiritual é que a gente entre no céu de mãos dadas. A gente não pode deixar as pessoas para trás. A gente não pode deixar a Marie com o bebezinho dela para trás. A gente tem que conseguir acolher essas pessoas todas. E nesse sentido, o meu trabalho também é trazer essa inspiração para vocês ficarem tocados com isso, de repente poderem ajudar o Médicos Sem Fronteiras, poderem fazer trabalhos de caridade na vida de vocês, mas o meu trabalho ainda é fácil. Difícil. É o trabalho da Débora. Então eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, e esse vídeo aqui é dedicado a ela e ao Médicos Sem Fronteiras, e aqui embaixo vai ter os links para comprar o livro dela, e para quem quiser fazer doações aos Médicos Sem Fronteiras, eu vou botar os links aqui embaixo, tá? Beijo e até a próxima. Hold on. You are not alone.